Olá a todos, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa fazer o nosso estudo do livro A Gênese de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 34, na sequência, né, semanal, nosso estudo, e hoje nós vamos entrar e terminar, né, o capítulo 8º, são as teorias da Terra. Hoje, dia 13 de março de 2023, nós vamos falar da teoria da projeção, teoria da condensação, teoria da incrustação. E os itens vão de 1 a 6. Bom, é importante a gente dizer que, nesse momento, Kardec tem uma preocupação com a nossa... com a ciência que está embutida, ou melhor dizendo, que é a referência que é tratada pelo Espiritismo. Então, ele tira esse aspecto assim, folclórico, místico, o que seja, né? Até mesmo religioso, do ponto de vista, assim, da religião comandar a ciência. E ele substitui tudo isso pelas informações que vêm da ciência. Então, como a gente sempre comenta, o Espiritismo, ele permite, ou ele nos leva a uma fé raciocinada. Por isso a importância da gente ter a ciência do nosso lado. Então, religião andando de mãos dadas com a ciência, nos traz uma fé raciocinada, né? Então, agora a gente vai estar falando vai estar entrando no livro propriamente dito, né? No capítulo que a gente tem aqui para estudar. O capítulo 8º, como nós falamos, teorias da Terra. É muito importante que a gente veja essa primeira observação, que é uma nota do editor. Então, vamos ver o que ele fala a respeito disso. Então, esse item 98. E a gente vai perceber a preocupação do editor de situar essa lição, esse livro, esses ensinos de Kardec na época. Lembrando que Kardec sempre nos disse, quando o Espiritismo, quando ele, Kardec, não estivesse de acordo com a lógica, com a coerência, e a ciência tivesse algo mais para oferecer, então, que ficássemos com a ciência. Então, o Espiritismo, como um todo, ele não muda, mas alguns aspectos, ele tem que mudar alguma coisa pontual, porque a ciência, ela é progressiva, ela está sempre evoluindo, está sempre conhecendo ou trazendo para a gente novos conhecimentos. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Kardec sempre colocou isso para a gente, que a ciência, ela evolui, e o Espiritismo tem que evoluir com a ciência. Então, já por essa observação, a gente nota, olha que coisa, né? Não cabe discutir os erros técnicos, nem se aprofundar nas teorias apresentadas neste capítulo. Então, já começa com uma ressalva, lembrando que isso é um ponto colocado pelo editor, mas compreender o contexto cultural no qual Allan Kardec o elaborou, ou seja, a época que ele elaborou isso, quando que era a ciência de lá para cá, do século XIX para cá, da segunda metade do século XIX para cá, houve uma evolução enorme, todos nós sabemos disso, né? Isso é um ponto a ser considerado, a ser levantado. Então, até Buffon é o nome desculpa, de Georges Louis Leclerc, e era um conde, né? Conde de Buffon. Ele nasceu em setembro de 1707, veja bem, Kardec está falando da época de 1850 e pouco, né? Ou 60, quando ele colocou esses ensinamentos. E desencarnou em maio de 1788. Ele era naturalista, matemático, cosmologista, por isso que essa parte que interessa para a gente, né? E enciclopedista, ou seja, ele fazia parte da Sociedade Francesa de
de escritores, ele contribuiu para enciclopédias, por isso ele tinha esse título também. Então, era uma pessoa bastante, era de ciência daquela época, muito culta naquele momento, e ele colocou alguns enunciados, e por isso que Kardec cita ele agora, né? Então, até essa época de Buffon, né, do Conde de Buffon, a hipótese da criação instantânea da Terra há 6.000 anos atendia aos interesses da Igreja em fazer prevalecer as Escrituras em detrimento das conquistas da razão por meio da ciência. Então, a Igreja tinha como a Terra sendo criada instantaneamente, ou seja, em questão de dias, né, de uma semana, no caso, né, 6 dias, e o 7º ele descansou, Deus descansou, né? Então, era a teoria criacionista. Então, isso tinha, para que os interesses da Igreja fossem aceitos, olha só o que um bispo, né, o bispo James Ussher, ele colocou, né, ele colocou como uma pseudociência. Então, vamos lá. Em seu tempo, havia a tese do bispo James Ussher de a Terra ter sido criada no ano 4004 a.C., ou seja, tem aí, pelas contas dele, hoje teria 6.000 anos, né, de existência a Terra. 6.000 anos e pouco, né? E ele dava a data, inclusive, da criação, no dia 6 de outubro, e dava horário, às 9 horas da manhã. Buffon substituiu a ideia de um mundo criado por Deus instantaneamente pela de uma evolução progressiva do mundo, das formas vivas, segundo leis universais, abrindo caminho para a ciência moderna. Então, ainda que fosse incompleta a informação dele, né, ela abriu caminho para a ciência. Ela tinha um pouco mais de lógica. Ele pode ter errado no tempo, mas tinha um pouco mais de lógica, era mais coerente, e não de uma Terra criada assim instantaneamente, né? Assim como que num passe de mágica, né? Porque ela estaria subordinada às leis universais. A partir dessas primeiras teorias, a evolução da ciência permitiu considerar a formação da Terra há cerca de 4,6 bilhões de anos. Nem 5 bilhões, pouco menos de 5 bilhões de anos. Então, é uma grande diferença entre 4.000 anos e 5, né, praticamente 5 bilhões de anos. É muita diferença. Inicialmente, uma esfera incandescente, a partir da compressão de uma nuvem de gases e poeira cósmicas, aos poucos resfriando, formou-se uma sólida camada, a crosta terrestre. Então, imaginem, algo assim meio nebuloso, né? Sem forma, aí é comprimido, né? E aí, a partir daí, um aquecimento muito grande, gera um aquecimento muito grande, e a partir disso começa a esfriar a parte externa, né? E que forma a crosta terrestre. Essa é como se fosse a casca da laranja, né? Se considera a Terra como uma laranja. Então, essa casca é a parte resfriada da Terra, a crosta terrestre. Então, ou seja, a teoria da condensação. Então, ela se condensou, né? Essa nuvem, essa poeira, tudo isso foi condensada, né? Considerada em seguida por Kardec, antecipa esse modelo atual. Da mesma forma, ou similarmente, também o Espiritismo, com Kardec, tira os fenômenos espíritas do campo do sobrenatural e da teologia, trazendo para o campo da ciência. Então, é essa preocupação de Kardec nesse capítulo, é tirar esse como ele fala, do sobrenatural, né? O editor fala, e da teologia, né? Da religião da época, e traz para o campo da ciência. Então, é isso que nós vamos ver agora. Respeitado o conhecimento da época,
né, que não estava completo ainda. Hoje, nós sabemos muito mais, as teorias e assim, as descobertas acabaram dando uma conclusão mais acertada sobre a criação da Terra, né? Então, isso aí é muito importante a gente colocar, né? Que tem esse momento que Kardec vivia, que a ciência tinha o seu conhecimento, né? Então, vamos lá. Então, são as teorias da Terra, né? Da formação da Terra. Então, tem três, basicamente. As mais conhecidas ou as mais divulgadas e mais aceitas, né? Uma, a teoria da projeção. Nós vamos entender o que é isso. Depois, a teoria da condensação, que nós já demos aí uma pincelada através da nota do editor. E essa terceira, teoria da incrustação, essa é muito religiosa. Ela tem muito de religião e tem muito também assim, de falta de lógica. Mas a gente vai ver isso, né? Vamos começar, então, com a da teoria da projeção, né? Primeiro item. De todas as teorias sobre a origem da Terra, aquela que teve mais crédito nos últimos tempos é a de Buffon. Então, tinha muitas teorias. Aí ele fala, olha, a de Buffon, né, do Conde de Buffon, como nós já falamos, né, que é o Georges Louis Leclerc, ele, esse cientista, esse cosmologista, né, ele criou essa teoria, né? Ele veio com essa teoria. Então, nos últimos, é a de Buffon, seja pela posição que ele conquistou no meio científico, seja porque, na época, não sabiam nada mais sobre ela. Então, ou de acordo com a posição, ou de acordo com ninguém sabe nada a respeito, é melhor aceitar isso e pronto, né? Então, essa era a mais aceita. Observando todos os planetas se moverem da mesma direção, do Ocidente para o Oriente, e no mesmo plano, percorrendo órbitas cuja inclinação não excede a 7,5 graus, dessa uniformidade, Buffon concluiu que eles foram postos em movimento pela mesma causa. Então, nós já vimos isso, né? Nós já estudamos isso, que de toda uma massa enorme, né, de material disperso, aquilo foi se reunindo e aquilo foi sendo criado simultaneamente, né? Porque a massa, não instantaneamente, hein? É bom a gente deixar bem claro isso, mas em determinado tempo, né, um lapso de tempo, foi sendo criado e foi sendo assim produzido, enquanto havia maleabilidade, flexibilidade para essa matéria em solidificação, e no futuro era o que ia acontecer, como aconteceu com a Terra. Então é importante que a gente veja, saiba disso aí. Então, uma vez sendo criado de forma simultânea e provindo da mesma massa, eles têm uma mesma característica, o sentido de giro, né, dele, a órbita que ele faz, os movimentos. Então, tudo isso é resultado de um único evento, ou de um evento comum a todos os planetas, né, e seus satélites, naturalmente, né, porque os satélites derivaram do próprio planeta, como a gente já viu no caso da Terra, né, desculpa, no caso da Lua, né. Então, vamos lá. Segundo Buffon, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, um cometa teria se chocado obliquamente, né? Veio assim, meio chanfrado, né? Com ele e raspando sua superfície, destacou uma porção de matéria que foi projetada no espaço pela violência do choque e se dividiu em vários fragmentos. Então, por isso que chama a teoria da projeção, porque um cometa vem, bate contra a superfície do Sol de forma oblíqua, né? Não se chocando com ele, mas assim, de forma oblíqua, e faz com que pedaços do Sol saíssem
e ficassem na órbita. Então, essa seria a criação dos mundos ou do planeta Terra, ou entre eles o planeta Terra, né? Dos mundos do sistema solar, naturalmente. Estes formaram os planetas, que continuaram a se mover circularmente pela combinação das forças centrípeta e centrífuga. A gente sabe que a força centrífuga é aquela que vai para fora. Se a gente amarra uma latinha cheia de água e começa a girar, a água vai para o fundo, porque ela está sendo submetida à força centrífuga. Ela foge do centro, né? Já a força centrípeta é a que vai para o centro. Então, essa combinação entre essas duas forças acabam fazendo com que os planetas se movam circularmente, né? No sentido imprimido pela direção do choque inicial, ou seja, no plano da eclíptica, que é esse movimento